estou ouvindo as vozes dos 7 trombeteiros. E quando chegar aquele dia, Deus vai revelar e eu vou subir. Eu estou ouvindo as vozes dos Salmos 29. E quando chegar o grande dia, Deus vai revelar e eu vou saber. Então que Deus abençoe a todos. Quantos vocês estão abençoados? Por virem ao culto já estão abençoados, né? Só por sermos filhos de Deus, sabermos disso, né? Já é uma coisa maravilhosa, né? Então vamos aproveitar, irmão, que nós estamos em pé e vamos em nossa escritura. A gente vai em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. Verso 6 em diante, vamos ler do verso 6 até o verso 9 de 2 Tessalonicenses. Acho que eu vou pegar na mão esse microfone. Aleluia! 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ler do verso 6 em diante. Perdão, é no capítulo 1. No capítulo 1, eu é que anotei errado. É no capítulo 1 do 6 em diante. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 6. Vamos ler até o verso 10. Quantos acharam, digam amém. Vamos ler. E vós, perdão, o 6, né? Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, para se fazer admirável naquele dia em que todos que creem, porque porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Vamos orar. Incline a sua cabeça, tem um pedido, deixe sua mão levantada para que Deus possa responder às nossas petições. Senhor Jesus, Pai eterno, nosso Pai, nosso Rei celestial, obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença mais uma vez, Senhor. Ó, Senhor, nós somos pessoas indignas aqui, Senhor. Ó, Senhor, não somos pessoas boas, Senhor. Ó, Senhor, somos pessoas que realmente, Senhor, carecem da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor. Ó, Senhor, pessoas que são dependentes do sangue, dependentes da Tua vida, Senhor. Ó, Deus, se não for o Senhor em nós, nós nada podemos fazer, Senhor. Ó, Senhor, não temos nenhum pensamento próprio, Senhor. Ó, Senhor, nenhuma habilidade própria, Pai. Tudo que nós somos, o que nós temos, nós recebemos de Ti, Pai. Ó, Senhor, por isso é graça, Senhor. Ó, Senhor, é a graça maravilhosa, Pai, que conseguiu alcançar um pecador como eu, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por essa graça redentora, Pai. Ó, Senhor, que um dia nos levará diretamente à Tua presença física, Senhor.
Ó, Senhor, será um tempo tão glorioso, tão maravilhoso, Pai. Permita-nos, Pai, que nós corramos essa carreira aqui, Senhor, para nos encontrar naquele dia contigo, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nós estamos dependentes de Ti, Senhor. Ó, Senhor, nessa hora eu peço também pelo culto, Senhor. Ó, Senhor, peço pela pregação, Senhor. Peço pelos irmãos que vieram, Pai. Ó, Senhor, que eles não venham em vão, Senhor, que eles não tenham gastado o tempo deles, tão precioso, Pai. Ó, Pai, que esse tempo possa ser de proveito, Pai, para as suas almas, Pai. Ó, Pai, e naquele dia, Pai, eles possam ver quão maravilhoso era nós estarmos em culto, em união, na Tua presença, onde 2 ou 3 estão reunidos, Pai. Pai, abençoa cada um, eu te peço, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém, Deus. Pode sentar, amados. Eu vou tentar ser um pouco direto, né? Eu sou meio enrolado, mas eu vou tentar ser um pouco direto. Meu tema é a brecha entre a 6ª e a 7ª taça. Quantos sabem que existem 7 taças para serem derramadas ainda? Então existem 7 taças. Deus tem esses 7, né? Deus tem as 7 eras da igreja. Foi talvez o primeiro ensinamento que o profeta entrou no livro de Apocalipse. E já no capítulo 1, o profeta já nos mostrou que Jesus Cristo já não é 3, que é um só. Já começou matando isso já. Esse espírito da trindade que vinha perseguindo a igreja verdadeira por 2000 anos. Porque você sabe, nossos irmãos que o nosso profeta chamou de anjo, mesmo eles, no dia que eles estavam vivendo, eles ainda criam na trindade, ainda criam num batismo trino. E quando o profeta começou o seu ensinamento em 1960, quando a igreja católica estava tomando poder na América em 1960 com a eleição de Kennedy, então o profeta entrou, Deus mostrou para ele uma visão daquele castiçal, e aí ele foi para o tabernáculo e ele pregou as 7 eras da igreja. Esse ensinamento maravilhoso que nós temos em forma de livro, também em forma de fitas, que o nosso amado irmão Liveio depois fez a gramática, né? E nós temos o livro hoje, que a voz de Deus nos manda de graça, e é só ler. É um livro maravilhoso, onde nas primeiras 30 páginas nosso profeta destrói a trindade. E ele começa a nos trazer um ensinamento, a qual nós não tinha tido durante as 7 eras da igreja, porque lembra, esse período chamado as 7 eras da igreja é um mistério para as denominações. Eles não sabem que houve 7 eras da igreja depois da crucificação. E para nós crermos que houve 7 eras da igreja depois da crucificação, nós vamos ter que crer num profeta escriturístico. Senão nós não vamos crer. E para seguir os ensinamentos da mensagem, o primeiro parágrafo do livro das eras, o profeta fala assim, ó: se Deus revelar para ti as eras, Ele vai revelar para ti os selos, porque das eras vem os selos. Por que as pessoas não entendem os selos? Porque eles não conhecem as eras. Se eles conhecessem verdadeiramente as eras, eles entenderiam os selos. Agora, se eles verdadeiramente entendessem os selos, então eles iam começar a entender as trombetas, porque dos selos vêm as trombetas. E se eles realmente forem sinceros e o coração deles abrir para Jesus, Jesus vai ensinar para eles sobre as taças, porque das trombetas vêm as taças. Tudo isso é um grande plano de Deus, um grande set de Deus, que está discorrendo sobre todo esse livro de Apocalipse. Se você pegar desde o capítulo 1 até o capítulo 22, você vai ler 7 anjos, e 7 anjos fazendo sempre essas obras, esses 5 sets de Deus. Deus tem 7 eras da igreja, Deus tem 7 trovões, Deus tem 7 selos, Deus tem 7 trombetas, Deus tem 7 taças. E o período que eu quero entrar hoje aqui é um período específico dentro de um período específico. Eu venho falando já acho que uns 5 cultos sobre as taças. Eu quero pegar esse ponto aqui, porque existe uma brecha ali que é maravilhoso, uma brecha que existe entre a 6ª e a 7ª taça. Primeiro você tem que entender isso aqui. Entre a 6ª era da igreja e a 7ª era da igreja, o profeta diz que houve algo. O que houve? Uma porta se abriu. Foi a porta que os pentecostais entraram. Entre o 6º selo e o 7º selo também existe uma brecha ali, que é o capítulo 7. Entre a 6ª trombeta
e a sétima trombeta, também existe algo que está colocado ali, que é Apocalipse 10. Então sempre entre o 6 e o 7, Deus faz uma obra maravilhosa. É isso que nós chamamos de brecha. Você tem uma brecha entre a sexta era da igreja e a sétima era da igreja. Você tem uma brecha entre a sexta trombeta e a sétima trombeta. Você tem uma brecha entre o sexto selo e o sétimo selo. E também você tem uma brecha entre a sexta taça e a sétima taça. E esse é o período que nós queremos entrar. A gente leu ali 2 Tessalonicenses, né? A gente vai ler agora um pouquinho. Vamos lá no capítulo 16 do livro do Apocalipse. Vamos ler o verso 15. Eu vou tentar ir pelo meu quadrinho aqui. Vamos ler o capítulo 15 lá, que eu não quero demorar muito tempo na introdução, porque eu tenho que entrar que tem bastante coisa para me ler. Lá no capítulo 15 diz assim, verso 1. Lembra que o capítulo 15 e o capítulo 16 é como se fosse o capítulo 5 e o capítulo 6, lá do começo do livro do Apocalipse. Claro que o capítulo 5 e o capítulo 6 a gente é muito mais familiarizado com eles, porque o profeta entrou muito mais nele, mas o capítulo 15 e o capítulo 16, o profeta entrou pouco neles, mas mesmo assim ele tipifica um ao outro. Então olha o que acontece aqui no capítulo 15. Lembra, o capítulo 5, o que tem lá? O capítulo 5 tem uma grande festa no céu. Um novo cântico, cânticos maravilhosos sendo cantados, novos diante do Cordeiro. Não é? Isso que acontece lá no capítulo 5. O que você tem aqui no capítulo 15? Você tem também um novo cântico. Você tem aqui a virginécia, você tem aqui os 144 mil cantando agora o cântico do Cordeiro e o cântico de Moisés. Veja, por que é Moisés? Porque é os 144 mil que cantam o cântico de Moisés. E por que é o cântico do Cordeiro? Porque a virginécia descobriu que aqueles novos cânticos que nós cantávamos aqui antes do rapto eram de Jesus. Só que elas vão descobrir isso aí muito tarde. Então eles estão aqui no capítulo 15. Então no capítulo 16, começa então o derramamento das taças. Vamos ler o verso 1 aqui, ó. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Vamos lá no capítulo 11 agora, no verso 12. Olha o que acontece depois da grande tribulação. Sabe que o capítulo 11 ali é o período da grande tribulação, quando Moisés e Elias estão pregando o evangelho para os 144 mil, para a nação de Israel, só para a nação de Israel. Sabe que nós partimos do final do capítulo 10. Nós vamos embora. O rapto acontece no capítulo 4 do livro do Apocalipse. Nós vamos embora e Deus começa a tratar com Israel. E aí Deus envia Moisés e Elias. E eles têm o seu ministério e no final do seu ministério eles morrem pela mão da besta. E agora no verso 12, olha o que acontece. Depois da sua ressurreição. E ouviram uma voz do céu que dizia: subi para aqui. E subiram em uma nuvem e os seus inimigos os viram. Então eu botei aqui a nuvem, botei Apocalipse 11, 12 e Apocalipse 15. Porque a nossa nuvem foi formada por 7 anjos. E agora tu tem também uma nuvem no final da grande tribulação. Já acabou a grande tribulação. Já está começando um outro período. Qual é o período que está começando? O período da 7ª trombeta. Assim como a 5ª trombeta é um período, a 6ª trombeta também compreende um período. Agora a 7ª trombeta também é esse período. E a 7ª trombeta começa a ser tocada, ou começa a ser anunciada, depois que Moisés e Elias sobem naquela nuvem. E eles sobem ali, numa nuvem com poder e grande glória. Olha ali. E Apocalipse 15, 1 fala que no céu teve um sinal. Um sinal de uma nuvem que foi formada por 7 anjos. Em Apocalipse 10, quando nós lemos lá em Apocalipse 10, não está escrito que tem 7 anjos que formaram aquela nuvem. O profeta fala: e vi um anjo forte que descia do céu. Ele só focou, quando João foi escrever, ele só focou naquele 7º, da esquerda para a direita, a qual ele fala que era o mais poderoso. Mas quando Mombrana viu isso aqui e foi nos revelar, ele disse: tinha 7 anjos ali. E aqueles 7 anjos formaram aquela nuvem. É a nuvem de anjos. Nós temos uma nuvem de anjos, que foi o que foi isso aqui? A aparição de Cristo. O que acontece aqui? 7 anjos, de novo, trazem a aparição de Cristo no final da grande tribulação. Aleluia! Para começar o quê? Para começar a 7ª trombeta. Porque o profeta nos ensina que o 7º selo foi para os gentios,
a sétima trombeta é para os judeus. Se aquela nuvem está conectada com o sétimo selo, então essa nuvem de Apocalipse 11:12 e Apocalipse 15:1 está conectada com a sétima trombeta. Essa é só a introdução. A minha intenção ainda não é falar sobre esse período, sobre a sétima trombeta. Apesar que esse período aqui, ó, deixa eu deixar isso aqui claro, porque tá difícil, né? Mas deixa eu tentar aqui, ó. 7 eras da igreja. Quando se entende que a 7 eras da igreja durou 2000 anos? Amém? Acontece o rápido, daqui a pouquinho nós vamos embora. Rápido. Depois do rápido, o que acontece? 3 anos e meio de grande tribulação na terra. Moisés e Elias estão na terra. Antes de nós entrar para o milênio, antes de nós desembarcar lá no milênio, tem um outro período aqui. E dentro desse período é que eu quero falar. Dá para entender isso aí? Olha aqui, ó, eu botei um círculo aqui e uma seta para cima. Para dizer que isso aqui, ó, eu deveria desenhar dentro disso aqui, mas eu não ia conseguir. Então eu desenhei aqui em cima para ficar mais claro sobre o que eu quero falar. Quando aquela nuvem aparece e Moisés e Elias sobem nela, começa o quê? Sétima trombeta. Quem é que soa a sétima trombeta? O sétimo anjo. É isso. Então o sétimo anjo soa a sétima trombeta, começa o quê? Começa distúrbios políticos. Porque lembra que os selos são distúrbios religiosos e as trombetas são distúrbios políticos. Então agora começa distúrbios políticos. Por quê? Porque a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra ganharam o período da grande tribulação. Porque eles mataram Moisés e Elias, fizeram com que a vigilância não desse um pio durante 3 anos e meio, porque essa é a verdade. Vencer é sobrepor, é ser mais forte, não é matar a pessoa. É tu simplesmente derrubar ela, dar um lockout e dizer para ela, agora não levanta, porque se tu levantar, aí eu te mato. Então eles vencem a vigilância no período da tribulação, eles vencem os 144 mil, e no final eles conseguem vencer Moisés e Elias. E aí eles matam Moisés e Elias. E depois da morte e ascensão, aí Moisés e Elias sobem nessa nuvem, e aí começa um outro período, que é esse período então que existe entre a grande tribulação e o milênio. É um período chamado, tu pode chamar esse período de Armagedon, tu pode chamar esse período de período da sétima trombeta, tu pode chamar esse período de terceiro ai, pode chamar de muita coisa. É uma brecha entre a tribulação e o milênio. É um período ali, é um período muito curto, mas que Deus cumpre muitas escrituras nesse período. E nós sabemos que a noiva só passa 3 anos e meio no céu. Ela não pode ficar lá para sempre. Então ela tem que voltar para a terra após a ceia das bodas. Ao mesmo tempo que a grande tribulação se estabelece na terra, de 3 anos e meio, nós estamos na glória, 3 anos e meio, festejando com Jesus. Oh, glória, vai ser muito bom. E depois disso nós temos que voltar. Quando acaba a tribulação e quando acaba a ceia das bodas, nós temos que voltar para a terra. E aí Deus prepara o quê? Deus prepara um sinal de 7 anos na terra. Porque lembra, as 7 taças, elas não são derramadas durante o período da grande tribulação. Elas são derramadas após o período da grande tribulação. Mas, irmão Ricardo, isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Vamos lá em Apocalipse 6 agora para me mostrar para ti quando é que ele julga e vinga. Olha aqui, nós lemos 2 Tessalonicenses capítulo 1, do verso 6 até o verso 9, que ele fala sobre a vingança, quando ele ia se manifestar, Jesus Cristo ia se manifestar com os anjos do seu poder. Quem são os anjos do seu poder? Os 7 anjos? Então, que 2 Tessalonicenses estava falando? Exatamente esse Apocalipse 15, verso 1. Lembra que Paulo, quando ele pregou os sermões dele, o livro de Apocalipse não estava escrito ainda. Então ele não podia usar isso como referência. Mas João podia usar isso como referência, porque os livros de Paulo já estavam escritos. Então olha aqui, no capítulo 6, verso 9, diz assim: E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos pela palavra de Deus e pelo testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro santo e dominador, não julgas julgamento e vingas? O que ele fala em 2 Tessalonicenses? Fala da vingança. Mas antes da vingança tem o julgamento. Porque primeiro
eles são advertidos. Quando eles serão advertidos? Hoje estão sendo advertidos. Logo, não aceitaram a advertência, porque hoje, irmão, não é o dia da ignorância. Nas eras da igreja, foram os dias da ignorância. Mas hoje não, hoje o livro está aberto. Então as pessoas que são ignorantes hoje, são porque querem. E o profeta diz isso no livro das eras. Hoje as pessoas não são cegas porque Deus está cegando elas. Elas são cegas por livre e espontânea vontade. Elas não querem. E tu sabe, se tu evangeliza, tu sabe. As pessoas não querem se envolver com a palavra. Elas não querem. Elas estão descansadas nas coisas desse mundo. Mas nós não. Nós somos chamados para comer um pouquinho mais. Querer um pouco mais. E Eliezer tem mais para contar sobre Isaac. Oh, glória. Então tá. Olha aqui. Então tu tem o julgamento. Julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então eles queriam saber quando que ele ia julgar e quando que ele ia vingar o sangue deles, o sangue dos judeus que morreram debaixo das nações gentias. Porque lembra, Alemanha, Itália foram as nações que mataram os judeus. E agora eles queriam saber quando é, e quando que é isso? Isso acontece depois do rapto. Nós estaremos no céu quando isso acontecer. Olha aqui. Agora tu vai ver quando a igreja começa a voltar. Olha aqui no capítulo 19. Quero te mostrar só um verso lá. Não vamos entrar lá ainda. Mas olha lá no capítulo 19, no verso, acho que é o 11 mesmo. Isso mesmo, olha aqui. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja. Julgamento e guerra. Julgamento e vingança. A mesma ordem. A ordem que eles perguntaram para Jesus, ali no capítulo 6, é a ordem que Deus está dizendo que esse mensageiro que está descendo aqui vai julgar e vai pelejar. Olha que maravilha. E lembra que a vingança de Deus tem que acontecer, porque Deus vai se vingar dessas nações ainda por causa do sangue deles. Então esse período todo aqui, que eu vou tentar falar hoje, na verdade meu tema era só isso aqui, a brecha entre a sexta taça e a sétima taça não é tudo isso aqui, é só isso aqui, só esse parênteses aqui, só essa pirâmide ao contrário. Por que uma pirâmide ao contrário? Porque nós estamos descendo, tem uma pirâmide ali que nós temos que chegar para poder subir, e quando a igreja subir, então as pirâmides do Egito foram embora, mas depois a igreja tem que descer. E quando é que ela desce? Ela desce no capítulo 19. Mas antes disso, 6 taças são derramadas sobre a terra. Meu Deus! Tu pode provar isso pelas escrituras? Eu posso. Olha aqui. Vamos lá no capítulo 15. Agora eu estava no capítulo 15, né? Vamos no capítulo 15. Capítulo 15, então é aquela preparação. Aí eles estão cantando ali o novo cântico. O profeta pegou essa escritura para pregar a mensagem dia da vitória. Ele começa a falar daqueles que venceram. Olha, eu vou ler, tem que ler. Aqui, ó. E viu um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta. O quê? Mas no período da tribulação eles foram vencidos. Pois é, acabou a tribulação e agora houve uma reviravolta na história, e quem estava vencendo agora e quem saiu vitorioso foi a Virginésia e os 144 mil. Olha que coisa maravilhosa. Houve uma reviravolta aqui. Alguma coisa aconteceu. Olha o verso 1. 7 anjos vieram da glória. E o que 7 anjos começaram a fazer? Começaram a derramar as suas taças. Onde é a primeira taça derramada? Olha aqui, ó. Verso 1 do capítulo 16. Eu vou ter que ir assim, senão eu vou demorar muito. Olha aqui. E foi o primeiro anjo, derramou a sua taça e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e adoravam a sua imagem. Aonde é derramada a primeira taça? Nos homens que foram marcados com a marca da besta. Já pensou? As pessoas aplicavam isso aqui para agora. Não, está tudo marcado. Não, então não. Depois que eles forem marcados com a marca da besta, então isso aqui acontece ainda depois. Porque lembra, quando é que começa a marcação? No período da tribulação. É onde as pessoas não podem comprar e não podem vender. Então depois disso,
começa então esse período que eles são julgados por aceitarem a marca. Então a primeira taça é derramada lá na besta, na besta que sobe da terra. Derramou sua taça sobre a terra. Lembra, tu tem uma besta que sobe do mar, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, e tem uma besta que sobe da terra, que é o Concílio Mundial de Igrejas, que vem dos Estados Unidos. Oh, glória! E o segundo anjo derramou a sua taça do mar. Tu tem outra besta que sobe do mar. Besta que sobe por que mar? Porque é muita gente que é governada por essa grande igreja. Então essa taça é derramada lá sobre eles. Então cada um dessas taças, você vai vendo que ela tem um lugar geográfico a qual ela cai, e ela tem um propósito de estar caindo nesse lugar. Essas taças, depois da aparição desses 7 anjos, então elas começam a ser derramadas sobre a terra. E elas tomam o seu lugar. Até que você chega nessa sexta taça aqui. Deixa eu ler a sexta taça. Olha aqui. E o sexto anjo derramou essa taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Você sabe, vai ser, deixa eu dramatizar um pouquinho, né? Vai ser como se fosse uma briga, entendeu? Você começa a chamar para briga. Porque eles pegaram e eles saíram. Você lê o final de Apocalipse 11, o final ali de Moisés e Elias. A Bíblia diz que eles começam a dar presentes uns aos outros. Eles estão refestelando, irmão. E eles estão felizes que eles mataram aqueles dois que para eles serão dois endemoniados. Mas sempre foi assim. O Filho de Deus sempre foi um demônio para o mundano. Ao contrário, eles olham para nós. Para que isso aí? Para que eterno nesse calorão? Eles olham para nós, não entende? É nosso amor por Jesus que nós queremos manifestar. Entende? Então eles vão olhar para Moisés e Elias assim. Moisés e Elias não conseguiram, e não terá diálogo com eles, porque na verdade Moisés e Elias não vêm para pregar para eles. Moisés e Elias vêm pregar só para a nação de Israel. Então essa nação de Israel já tinha sido enganada no período da revelação. Agora ela acorda, então. Ela vê que, sabe que 144 mil sairão dali, e mais Dan e Efraim. Dan e Efraim também não morrem nesse período da grande tribulação, a qual vai morrer muita gente. Então esse período, olha aqui. Então tá, cadê a sexta taça? Está aqui. Olha aqui. Então acontece o que? Ele começa a chamar para briga. Ele derrama uma taça e vê se ele se mexe. Eles não faz nada. A quinta taça, deixa eu ler a quinta taça aqui, ó. E o quinto anjo derramou a sua taça no trono da besta. Foi lá no trono da besta e derramou. Sabe que a besta tem 2 tronos, né? É que nem Constantino, ele tinha um trono oriental e um trono ocidental. A besta também terá um trono oriental e um trono ocidental. O trono oriental no Vaticano, o trono ocidental é na América. E vai lá, esse quinto anjo que conhece bem a Igreja Católica, que é Lutero, vai lá derramar no trono da besta. E vai dizer, e aí, vão vir? Estamos prontos também. Vocês não querem vir? Você não estava aí brabo no período da grande tribulação? Um cavalo amarelo saindo, cavalgando, morte, todo mundo que se opunha, vocês matavam? Pois é. E agora, se não vão vir, eles não vêm. Aí a sexta taça, ela é derramada no rio Eufrates. E se tu conhece um pouquinho de geografia, o rio Eufrates passa por dentro de Jerusalém. Então uma estrada é criada para que eles venham do Oriente. Olha, eu vou ler isso aqui para ti. Para que eles venham para brigar, porque a batalha será no Vale de Megido. Meu Deus, olha aqui que maravilha. No verso 13 ali do capítulo 16. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, devem sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, a qual estão presos. Sabia que esses 3 espíritos imundos, hoje, eles estão presos? Ah, estão presos, irmão, cara, estão presos. Estão presos. Sabe por que eles estão presos, irmão? Porque eles não conseguem agir. O Mombrano fala que o Espírito Santo está preso. Sabia? Sabe por que o Espírito Santo está preso? Por causa da incredulidade. As pessoas não creem, então ela trava o Espírito. E o Espírito ressuscita esses demônios. Então é uma guerra que é por isso que o profeta pregou a maior batalha jamais pelejada. As pessoas estão
crendo um pouquinho, daqui a pouquinho elas voltam para trás. Ela ressuscita o demônio. Daqui a pouquinho, se ela crê um pouquinho, daí Deus consegue trabalhar um pouquinho. Mas é uma briga, o Mombrana fala, o Espírito Santo esteve preso por 2000 anos, mas a mensagem do entardecer vai liberar esse Espírito. Oh Deus! Então é uma guerra que há, irmão. E esses 3 espíritos imundos foram aqueles que fizeram o concílio de Niceia. São os mesmos espíritos. Mas trabalharam, porque da mesma forma que o espírito do anticristo, a incredulidade nas pessoas, trava o Espírito Santo de trabalhar, a mesma coisa a fé dos genuínos crentes, trava esses 3 espíritos imundos de trabalhar. E de fazer essa reunião que eles tanto querem, aqui, ó. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo. Veja que não é só os reis do Oriente, é os reis do Ocidente também, os 10 reis. Ao encontro dos reis de todo mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que veio como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas para que não andes nu e não veja as vergonhas da sua nudez. Olha o 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Onde é que está o Armagedon? Entre a 6ª e a 7ª taça. Primeiro, olha aqui, é derramar essas 6 primeiras taças. Assim como foi nos abertos 6 selos. Deixa eu dizer isso aqui. Foram-nos abertos os 6 primeiros selos. E a gente sabe cada coisinha dos 6 primeiros selos. Mas o 7º é um mistério. Está aberto, não está aberto. Acho que é isso, muita conjectura. Mas olha aqui, ó. Por quê? Porque tem uma brecha. Lembra? Quando o profeta foi pregar os 7 selos, o que ele fez? Ele pregou a brecha, domingo, e aí começou a pregar. 1º selo, 2º selo, 3º selo, 4º selo, 5º selo, 6º selo ele parou. O que ele fez? Ele fez um culto de perguntas e respostas e um culto de cura. E aí no domingo de noite ele pregou o 7º selo. O que o Mombrana fez? O Mombrana fez a ordem bíblica. Sempre tem uma brecha entre o 6 e o 7. E aí o profeta, para pregar os 7 selos, ele pregou entre o 6º selo e o 7º selo, perguntas e respostas sobre os selos. Aleluia! Oh Deus é bom demais. Olha o que ele fez. Então entre a 6ª, quando a 6ª está sendo derramada, ela é derramada no rio Eufrates. Aquele rio seca e prepara um caminho para os reis do Oriente, para que eles venham para a batalha. Veja, 6 mensageiros estão na terra então. Porque as 6 primeiras taças são derramadas pelos 6 primeiros mensageiros. Será? Será que está na Bíblia isso aí, Marcelo? E o 4º anjo derramou a sua taça no sol. Quem é o 4º anjo? O profeta diz, Columba. E o 3º anjo derramou a sua taça nos rios. Quem é o 3º anjo? O Mombrana diz, Martim. E o 2º anjo derramou a sua taça no mar. Quem é o 2º anjo? O Mombrana ensina, Ireneu. E o 1º anjo derramou a sua taça na terra. Quem é o 1º anjo? O Mombrana ensina, Paulo. Então cada um desses anjos tem um nome. E o único lugar que tu vai saber o nome desses 7 anjos é na mensagem do profeta. Oh Deus. Olha ali, ó, que maravilha. Então tá. Aí tu chegou na brecha, o 6º anjo. Quem é o 6º anjo? Wesley. O Wesley derrama essa taça sobre o grande rio Eufrates. Aquele grande rio Eufrates seca. E faz um caminho para o Papa e os 10 reis e o falso profeta virem com seus exércitos, seus católicos e seus protestantes, virem com o exército para a grande batalha. Olha aqui que maravilha. Agora, quantos sabem o que é o Armagedon? O Armagedon é a 3ª Guerra Mundial. É isso que é o Armagedon. O Armagedon não é uma luta dos Estados Unidos contra a Rússia. O Armagedon é uma guerra dos cidadãos celestes contra os cidadãos terrestres, os poceiros que tomaram a terra, aqueles que mataram Moisés e Elias. Mas irmão, será que isso aí é verdade? Está na Bíblia? Isso aí está na Bíblia. O Mombrana diz isso, o Mombrana diz isso. Eu vou tentar ler para ti. Olha aqui, que eu estou indo a parar da minha introdução. Quero te mostrar isso aqui primeiro. Olha aqui.
Vamos de novo. 7 eras da guerra, 2000 anos. Período da grande tribulação, 3 anos e meio. Aí tu tem a brecha, que é o período da 7ª trombeta. A 7ª trombeta é soada depois da grande tribulação, antes de começar o milênio. Lembra que quando José ia vir, vinha trombeteiros diante dele falando: José está vindo! José está vindo! Lembra o que é isso? 7ª trombeta. A 7ª trombeta anuncia que José está vindo. Lembra? O que é o 7º selo? É a vinda do Senhor. Isso que é o 7º selo. Na primeira vinda, o que estava se cumprindo? O 7º selo. Porque o 7º selo é a vinda do Senhor. Na segunda vinda, o que está se cumprindo? O 7º selo. Porque o 7º selo é a vinda do Senhor. E depois da grande tribulação, o que vai se cumprir? O 7º selo. Porque Jesus vem quantas vezes? Vem 3 vezes. Então na primeira vinda era o 7º selo, na segunda vinda, no rapto, é o 7º selo, e na terceira vinda é o 7º selo. Aleluia! Mas nós estamos aqui no período da 7ª trombeta. Mas no final da 7ª trombeta vem ainda o 7º selo. Meu Deus do céu! Apocalipse 7 é a 7ª trombeta. Apocalipse 8:1 é o 7º selo. É simples. É simples demais. Olha aqui. Então vamos lá ver esse período aqui. Então a 6ª taça derramada. Entramos no período. Lembra que dentro da 7ª trombeta estão as 7 taças. Dentro da 7ª trombeta estão as 7 taças. Por quê, irmão Ricardo? Porque dentro do 7º selo é que estão os 7 trovões. Quando o Apocalipse 10 abriu, o que soou? 7 trovões misteriosos. Então quando o 7º selo abriu aqui no rapto, 7 trovões saíram. Quando a 7ª trombeta for abrir depois da ascensão de Moisés e Elias, o que vai começar a acontecer? 7 taças. E entre a 6ª e a 7ª taça tem a vinda da igreja. Mas eu quero que vocês observem uma coisa. Observem uma coisa. 6 anjos já estão na terra. E um anjo vem depois dessa brecha aqui. Eu estou pregando a brecha entre a 6ª e a 7ª taça. 6 anjos estão derramando as suas taças sobre a terra. Meu Deus. E aí existe uma brecha aqui. O que acontece nessa brecha? Uma guerra. Que guerra que é? O Armagedon. Lembra que eu li para vocês? Eles foram para um lugar que em hebreu se chama Armagedon. Armagedon é o céu está descendo para se encontrar no campo de batalha com a terra, com os 10 reis, com o cavalo amarelo. Quem é que vem liderando? Quem é que vem liderando aqui todos os 7 grupos? Porque os 6 primeiros anjos estão na terra. Só o 7º está por vir. Só o 7º. Só ele é o único que está por vir. É o único. E aí, tu tem Apocalipse 19. Vamos ler lá Apocalipse 19 e 11. Ó, agora. Tá dando para entender? Mais ou menos? Dá para entender mais ou menos? Tá dando? Tá bom. Olha aqui, ó. Eu vou tentar ser mais claro. Mas olha aqui, ó. Vamos ler Apocalipse 19. Apocalipse 19 acontece quando, irmão Ricardo? Aqui? Não. Aqui. Na brecha entre a 6ª e a 7ª taça acontece o quê? Apocalipse 19. Vamos ler. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Para que esse cavaleiro vem? Vem para julgar as ações e vem para brigar com os rebeldes. Uma vingança. Se vingar para aqueles que derramaram o sangue dos nossos irmãos. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sua cabeça havia muitos diademas, uma coroa. Ele estava coroado aqui. Meu Deus, mas se está coroado é Jesus, irmão. Pois é. Olha lá meu culto sobre Mardoqueu lá. Falei sobre Mardoqueu. Esther capítulo 6 e Apocalipse 19 é um paralelo. Olha aqui. Muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E ele estava vestido com uma veste salpicada de sangue. Então veja, uma veste, um cavalo branco, uma veste salpicada de sangue.
Esse sangue só pode ser o sangue do Cordeiro. E a veste aplicada de sangue, e a coroa do Cordeiro, meu Deus do céu. E seguindo os exércitos do céu, opa, exército do céu, em cavalos brancos. Então os exércitos do céu não estavam seguindo 7 anjos, os exércitos do céu estavam seguindo um mensageiro, um só. Tá, mas quem é esse, irmão Ricardo? Quem é esse mensageiro? Não pode ser Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero e Wesley. Por quê? Porque eles já estão na terra derramando as suas taças. Eles aparecem aqui os 7 juntos. Um volta para o céu, oh glória, e os outros 6 começam a derramar as suas taças. Irmão Ricardo, começa com essa tua invenção. É a Bíblia, é a mensagem. Olha aqui, ó. Eu vou ler para ti, eu vou ler um pedaço grande da mensagem aqui. Aí tu não vai reclamar que eu não leio mais. Ah, o cara não lê, só fica falando. Então tá, eu vou ler um pouquinho. Olha aqui, ó. Eu vou ler o 4º selo a partir do parágrafo 307. Ainda estou com tempo. Ó, observe. Dos 4 cantos da terra eles os congregam-nos ao Armagedon. A Bíblia disse, eu estou tentando me lembrar das escrituras, como tem anotadas aqui. Qual é a escritura que o meu brother está tentando lembrar? Apocalipse 16, onde eu li para vocês. Apocalipse 16, onde fala que eles estão congregados num lugar que em hebreu se chama Armagedon. Olha aqui. Não a citando, mas apenas onde a Bíblia fala da grande batalha do Senhor. Observe cavalos de cores misturadas, mundano, amarelo, doente. Somente pense nisso, você sabe, isso é ruim. Agora observe. Os congrega dos 4 cantos da terra. Eles estão se congregando agora para o confronto. O confronto será no Armagedon, de acordo com a palavra de Deus. Então veja, o confronto não é na primeira taça, não é na segunda taça, não é na terceira taça. Isso eles estão sendo julgados. Eles já foram condenados e agora eles estão recebendo as suas taças, porque é para eles isso. Para eles são as taças, olha aqui. Mas entre a 6ª e a 7ª acontece uma grande coisa, que é o quê? O confronto. Meu Deus, olha aqui. Sobre um cavalo amarelo, morte, o nome é fixado nele, morte, o anticristo. Ouça, o anticristo, a primeira denominação. Isso não pode ser contestado. Com sua Jezabel, uma prostituta com a palavra de Deus, com as suas filhas com ela, protestantes congregando-se agora em unidade. Oh Deus, olha aqui. Os católicos, o que é o Concílio Mundial de Igrejas? Católicos, protestantes, todos unidos. Todos unidos, olha aqui. Vou pular lá para o 310. Agora aqui estão eles, unindo-se, chegando ao confronto ao Armagedon. E cavalgando um cavalo de cores misturadas, com um cavalo branco, um cavalo vermelho e um cavalo preto. Os 3 diferentes, poder político, poder espiritual, controlado por poder demoníaco, que é o anticristo. Misturando tudo isso, se ele tem uma coisa amarelada, de aparência doentia, é isso que ele está cavalgando, certo? Agora note, veja que ele está cavalgando. Ele está com uma coloração acidentada, amarelada, misturada com preto, vermelho, branco, vindo à batalha, congregando os seus súditos de cada nação debaixo do céu. Não interpretou Daniel o sonho e viu esse ferro veio, estendendo-se por todo o reino de Roma. Aqui vem eles congregando. 312. Agora, não, vou ter que ler o 311. Aqui, ó. Estão congregando agora para fazê-lo, trazer os seus súditos dos 4 cantos da terra, cavalgando no cavalo amarelo doentio, 3 cores misturadas, o mesmo homem. Então pensa, aqui na terra o que está acontecendo? Eles estão juntando todo mundo para ir lá matar Moisés e Elias. Eles matam Moisés e Elias. Eles matam eles, tranquilamente. Vão lá com as suas armas, com as suas mãos, matam Moisés e Elias da praça, e ainda o corpo, não deixa o corpo deles ser enterrado, como eu li num culto lá em Santa Rita, o Salmo 79, meu Deus, o 149 cantando o Salmo 7,9, falando que não deixaram nós pôr os teus santos em sepulcros. Está falando de Moisés e Elias, e eles começam a cantar esse cântico no final da grande tribulação, mostrando que aqueles cânticos são profecias. Aqueles 150 salmos lá.
Aí o que acontece? Eles começam a ser, as taças começam a ser derramadas lá na cabeça deles. Eles começam a ver que o reino deles começa a cair. E só vira uma nuvem no céu e um terremoto em Jerusalém. E já fica apavorado. E aí a gente começa a chamar eles para a batalha. Meu Deus. E aí começa a se armar aquela nuvem no céu. Aquela coisa estranha acontecendo em Jerusalém. E eles estão apavorados, irmão. Pensando, o que vai ser agora? Matemos homem, pior que os homens eram de Deus. Porque olha só o que está acontecendo. Terremoto que mata a terça parte de Jerusalém. 7.000 homens morrem num terremoto. Eles ficam apavorados. O que está acontecendo? Apocalipse 19 está se aprontando para acontecer. Oh, glória. Olha aqui. Deixa eu ler para ti. Olha o 312. Agora, em Apocalipse 19, não somente ele está se preparando, mas Cristo está se preparando para encontrá-lo. A batalha será quente e pesada. Eu gosto dessa expressão do profeta. Cristo, em Apocalipse 19, Cristo congregou os seus, não dos 4 cantos da terra, porque haverá um pequeno remanescente. O que ele está fazendo? Ele está congregando dos 4 cantos do céu. Estudaremos isso naquelas almas debaixo do altar, amanhã à noite. E vocês verão se isso é certo ou não. Dos 4 cantos do céu, sobre um cavalo branco como a neve. Então quem é que está voltando aqui? 6 mensageiros já voltaram. Fizeram um sinal na nuvem e derramaram 6 taças. E aí acontece uma brecha entre a 6ª e a 7ª taça, que é a batalha do Armagedon. Quem é que está voltando aqui? Olha que eu vou te ler para ti. Quem é esse aqui? Vou ler para ti, ó. Parágrafo lá do 4º selo ainda. Vou ler o 196. Olha aqui. Acho lindo esse parágrafo. Olha aqui, ó. Esse do 195 também é muito bom. Porque quando é que o cavalo amarelo é solto? Quando sabe que o cavalo amarelo não está na terra hoje? Não está. Nós temos o cavalo branco, cavalo preto, cavalo vermelho aqui na terra. Tudo aí brigando, política, religião, tudo isso aí. Mas o amarelo, a mistura deles não está na terra ainda. Por quê? Porque a mistura dele é a besta encarnada, é Lúcifer. E Deus não vai deixar Lúcifer se encarnar conosco ainda aqui. Por quê? Porque Paulo disse: há um que detém até que do meio seja tirado. Então nós estamos detendo o inferno ser manifestado na terra em sua plenitude. Porque lembra, o período da grande tribulação é o período que não haverá sangue no altar. As vigilâncias podem morrer de orar. Não tem sangue para receber as orações. O sangue de glória não pode morrer de orar. Não tem sangue para receber as orações. Por que Jesus não deu o Espírito Santo para os apóstolos quando ele estava na terra? Porque não tinha derramado sangue ainda. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o profeta diz que quando a noiva sobe, então o sangue acaba. Mas ele volta depois, glória. O sangue volta para o altar. Lembra? Havia 3 aspersões de sangue lá em Levítico 16. Havia no Santo dos Santos, havia no altar de incenso e havia no altar de sacrifício. E o sangue foi derramado no altar, no propiciatório, lá no começo das eras. O sangue foi derramado no altar de incenso, aqui para a abertura dos selos para nós. Mas o sangue ainda não foi derramado no altar de sacrifício. E quem é que está debaixo do altar de sacrifício? Quem é as almas debaixo do altar de sacrifício? Os judeus. Os 144 mil estão debaixo daquele altar. E enquanto o sangue não for aspergido naquele altar, eles não conseguem receber o Espírito Santo. Quando é que o sangue derrama? Quando é que o sangue é aspergido lá, irmão Ricardo? Quando a igreja volta, Jesus continua, meu Deus do céu, continua fazendo a obra sacerdotal no céu. Porque Jesus não vem em Apocalipse 19. Assim como Jesus não veio em Apocalipse 10. Foi 7 anjos, amado. Vamos ser escriturísticos. Eu estou esperando Jesus, me encontrar com Jesus dos ares. Vai vir 3 vezes numa vida só? Não, irmão. Meu Deus do céu. Para que isso aí, irmão Ricardo? Não, tem que bater e largar o sal em cima. Entendeu? E minha mãe fazia. Minha mãe batia, aí depois ela fazia eu contar os vergão. Agora tu conta para os outros por que tu apanhou. Aí eu lá. É bem assim, irmão. Mas tu aprende. Tu aprende. Aí tu,
Sabe como é que eu sirvo a Deus? Eu sirvo a Deus assim, ó. Deus é um Deus temível. Aí ele disse assim, ó, obediência à palavra te dá direito ao Espírito Santo. Desobediência traz praga, problema, um monte de coisa. Como é que eu faço para não apanhar? Eu obedeço. É simples assim. Eu obedeço. O que tem que fazer? Se eu tenho que pular num pé só, eu pulo. Não tem problema nenhum. Ué, qual é o problema? O que tem que fazer, eu faço. O que eu não quero é, às vezes, duro é cair na mão do Deus vivo. É assim que é. Mas é só um parênteses. Vamos voltar para o nosso tema. Então, olha aqui. Então, enquanto Jesus está preparando lá, para que o Espírito... Meu Deus, irmão, eu amo essas coisas. Para que o Espírito Santo tem que ser derramado de novo. O Espírito Santo foi derramado lá no Pentecostes. E a igreja ficou com o Espírito Santo durante 7 anos da igreja. Mas, quando a igreja sobe do rapto, ela leva o Espírito Santo embora. É isso, irmão. E a virginessa fica aqui sem azeite, os 140 ficam aqui sem azeite, e só 2 têm azeite, mas eles estão vindo do céu, que é Moisés e Elias. Eles vertem azeite de si mesmo, mas não pode repartir, mas eles têm azeite neles. Eles têm o Espírito Santo, eles conhecem a palavra. Agora, a virginessa, 140 mil, judeus, igreja da mensagem e sinagoga, não sabe nada. Nada, vão estar aqui secos sem o Espírito, só com teologia na cabeça, só com ideia. Não, acho que nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Não. Perderam a verdadeira instrução. Os verdadeiros que estavam instruindo a igreja foram embora do rapto. E agora vocês estão aí, irmão. Agora se viram na mão da besta. A besta vai pegar vocês e ela vai pegar. Vai botar a mão neles. E vai dizer assim, ó, fecha esse tabernáculo. Fecha isso aí. Não, mas aqui nós somos crentes da mensagem, nós queremos do Mombrana. Não. Fecha isso aí. Ou o seguinte, irmão, ou é manicômio no Alasca. É assim, irmão. E o que eles vão fazer? Por que vai saber que o rapto aconteceu? Virginécia. Depois de um tempo, eles vão saber, o rapto aconteceu. Os irmãos espirituais da igreja foram tudo embora. Ficou só os carnal. Oh, Deus, misericórdia, que eu não quero ficar aqui, irmão. Eu sei que vai ser terrível isso aqui, irmão. Eu não quero estar aqui, não adianta. É que nem... Lembra quando o Mombrana foi orar? Quando o bebezinho dele estava morrendo, quando a primeira esposa dele estava morrendo, ele foi orar, desceu uma cortina preta, e Deus não ouvia a oração dele. Esse tipo de coisa vai acontecer no período da tribulação. Eles vão querer orar. Como o pastor Virgílio cansa de dizer, daí eles vão querer ser crente. Aí a igreja vai estar lotada, mas daí não adianta mais. A igreja, a semente de Jesus, foi embora no rapto. Levando embora o Espírito Santo. Mas existe uma promessa que o Espírito Santo seria derramado mais uma vez sobre 144 mil eleitos que vão crer na mensagem. Aleluia! Então, para que o Espírito Santo seja derramado de novo, tem que haver um sangue aspergido de novo. Porque enquanto não tinha sangue no céu, que conversa é essa, irmão Ricardo? O que o Mombrana estava te ensinando quando ele disse, quando o cordeiro sai do santuário, o sangue acaba? Tu acha que isso aí era uma coisa mitológica, fictícia? Não, é um sangue literal de Jesus que ele aplicou no propiciatório que existe no céu. Tem irmão da mensagem, irmão, que é que nem os irmãos o Dr. Lark, aquele dos adventistas. Eles creem que tem o propiciatório, que tem o altar de incenso, mas não tem o altar de sacrifício do céu. Tem sim o altar de sacrifício do céu. Tem sim. Aonde o cordeiro está lá depositado. Ah, que horror, irmão. Que é isso, irmão Ricardo? Pelo amor de Deus. Vai dizer uma coisa dessa na igreja, irmão. Vou dizer porque o Mombrana disse, tu vai te trombar que foi na mensagem, tu lê a mensagem. Agora, cara, se não lê, não tem problema nenhum. Mas olha aqui, irmão. Então aqui, irmão, 6 mensageiros estão na terra derramaram as suas taças. E agora a igreja inteira tem que voltar, porque a igreja só pode ficar 3 anos e meio na glória. E a igreja inteira, os 7 grupos das 7 eras da igreja tem que voltar para a terra. E só tem um mensageiro no céu e Jesus. Amém. E aí Jesus ainda não deu as honrarias e distinções a Mardoqueu ainda. Ele não deu ainda. Não. Ele não precisa honrar aquele servo. E o que ele faz? Tira a coroa, tira o manto salpicado de sangue e dá o cavalo e diz,
Pode ir, meu filho. Vai tu liderando 7 grupos para a terra. Aleluia! Oh, vai liderar. E aí o que ele faz? Guerra, porque esse povo é treinado 3 anos e meio para fazer uma guerra antes do milênio. Antes do milênio tem guerra, irmão. Não é vir aqui para só... eu quero falar a palavra e quero que o leão venha beijar minha mão. Tudo bem, vai fazer isso aí depois, quando tiver um tempo. Mas tem muito trabalho a se fazer. E o primeiro trabalho que nós vamos ter que fazer quando nós voltar para a terra é expulsar os poceiros que estão aqui. Vamos ter que expulsar os 10 reis. Quem é os 10 reis? A ONU. É a ONU, os seus exércitos. Vão estar lá com todas as bombas atômicas, bombas de hidrogênio, e vão querer fazer frente, irmão. Mas não vai dar certo, irmão. Mas vamos deixar eles tentar. Vai ser até legal. Para nós começar a testar o poder, irmão. É assim, irmão, tem que testar. Mas testar daquilo. Irmão, lembra? Jesus, quando ele andou num corpo glorificado, irmão, ele passava a parede, ele mudava de forma. Meu Deus, por que os irmãos não conheceram ele no caminho de Emaús? Ele estava de outra forma. Uma forma gentil. Tu é um estrangeiro, olha só. Não estava com roupas judaicas. Não, estava com uma roupa estrangeira. Tu é um estrangeiro que tu não sabe o que está acontecendo aqui no Jerusalém. Aí Jesus, que coisas? Oh, glória, Jesus é demais. Jesus, ele trabalha com omissão. Ele não conta tudo, irmão. Sabe o que é o 7º selo? Omissão. Vocês vão falar na mão, bora falar isso. Ele omitiu o 7º selo de nós. O que é isso? Deus não precisa falar tudo. E outra, a gente não aguenta tudo. Não aguenta, irmão. Deus primeiro tem que te revelar a justificação, te revelar que tem que batizar nas águas, revelar que tem que viver uma vida santificada. É assim. Deus vai dando por etapas, porque nós aguentamos por etapas. É a mesma coisa a palavra. Deus vai revelando à medida que tu vai abrindo o coração, que tu tá com um pouquinho de músculo espiritual para poder aguentar aquilo que está vindo. Meu Deus, meu tempo está passando. Então, nós estamos falando exatamente desse ponto aqui, ó, que está dentro do plano de Deus, dentro disso aqui, ó. Deu para entender o tamanho da coisa que nós estamos tentando falar? Isso aqui tudo está dentro desse pedacinho aqui, que está dentro da 7ª trombeta. A 7ª trombeta é um período que começa daquela nuvem, não dessa aqui, da nuvem de Apocalipse 15. Vocês entenderam já o plano? Até que Jesus literalmente venha. O que é o 7º selo? O nosso aqui do rapto. Não é um período que compreende dessa nuvem até nós se encontrar com Jesus nos ares. Estou falando alguma loucura? Eu estou só tipificando a 2ª vinda com a 3ª vinda, só isso. Não pode ser difícil isso. Não pode, isso é claro. E aqui, qual é a pedra de coroa disso aqui? A pedra de coroa é... Vamos ler, nós estava lendo, né? Onde é que nós estávamos lendo? Nós lemos o parágrafo 196? Não, eu entrei para explicar que o cavalo amarelo não está na terra. Então, nós vamos aqui ler o 196, que eu quero mostrar quem é esse aqui, ó. Quem é que vem aqui com a igreja? Olha aqui, ó. Olha o 196 do 4º selo. Mas quando nosso Senhor aparecer, Apocalipse 10 é o quê? A aparição de Cristo. Apocalipse 19 é o quê? A aparição de Cristo antes da vinda. Meu Deus, irmão, cara. Tu está sempre nessa, soltou mesmo. Olha aqui. Mas quando nosso Senhor aparecer aqui na terra, ele estará cavalgando em um cavalo branco como a neve. Não trouxemos, né? Devia botar ali, cavalo branco. E será completo e plenamente Emanuel. A palavra de Deus encarnada num homem. Opa! Ele não disse Jesus, tu viu? Ele disse a palavra de Deus encarnada em um homem. Oh Jesus, eu te amo, Senhor. Está vendo? Isso é um tanto de diferente que há entre eles. Quer ver? Eu vou te provar isso aqui de uma forma muito simples. Olha aqui. Livro de Apocalipse, capítulo 1. Olha aqui. Verso 7.
eis que vem com um cavalo branco e todo olho verá. É assim que está escrito na Bíblia? É assim? Não é, né? Viu como eu te peguei? Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Tá, mas peraí, Ricardo. Aí tu pode ter nuvem e os cavalos no meio. Tá bom. Mas vamos ver então aqui no rápido. Vamos ver? Ai, meu Deus, eu não quero judiar tanto, entendeu? Mas eu sei que dói. Mas olha aqui, ó, olha no rápido aqui, ó. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, assim, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, Bruna pega essa escritura e diz para nós que isso é Apocalipse 10. E aí, ali tinha quantas nuvens? Só uma. Mas olha como é que continua. Tem que continuar lendo a Bíblia. Continua lendo 1 Tessalonicenses. Olha aqui, ó. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. Então Jesus veio para se encontrar conosco como? Nas nuvens. Mas aqui, quando ele desce do céu, ele vem em uma nuvem. O que eu estou mostrando para ti? Você pode dizer que Apocalipse 15 é uma nuvem com 7 anjos. E aí esses 7 anjos começam a derramar essas 7 taças. Entre a sexta e a sétima taça, Apocalipse 19 acontece. Toda a igreja de Jesus volta para a terra liderada por um mensageiro, liderada por Mardoqueu. Mardoqueu vem com 7 grupos das 7 eras da igreja. Mas irmão Ricardo, eu vou te pegar agora. Enoque disse que Jesus voltaria com milhares e milhares de seus anjos. Pá, me pegou. Não, dessa vez. Oh, Jesus. Lembra? Quem vai estar aqui no milênio? Adão vai estar aqui no milênio? De Adão a João Batista. Abraão. Quantos conhecem o hino? Abraão, temos boas novas para contar. Tantos anos desde o Monte Moriá. Abraão estava procurando uma cidade cujo artífice e construtor era Deus. É verdade. Essa cidade não vai estar sendo construída durante um período do milênio? É verdade. Será que Abraão vai estar aqui? É verdade. Isaac, e Jacó, e José. Será que eles vão estar aqui? Irmão, de Adão a João Batista, todos eles virão com Jesus. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Aleluia! Que a esposa do Cordeiro, ela vem liderada pelo eunuco-chefe. Oh, glória! Pelo mordomo-chefe. Pelo arcanjo. Mas Jesus, quando ele vem, ele não vem sozinho. Não, ele vem com todo esse grupo do Velho Testamento. Lembra que ele, na ressurreição de Jesus, Breno nos ensina que todos eles, os eleitos, é claro, e a Bíblia também fala, que eles levantaram, e inclusive, Paulo no livro de Hebreus dá a lista dos que ressuscitaram pela fé, Abel, pela fé Sete, pela fé, dá a lista de quem ressuscitou naquele domingo de manhã, como Jesus. Então veja, aqueles heróis, lembra que está no capítulo 11, lembra que São João 11 é a ressurreição, lembra que Apocalipse 11, Moisés e Elias ressuscita, então o 11 está conectado com a ressurreição, olha aqui, e esses irmãos levantaram na ressurreição de Jesus, depois de Jesus, é claro, e apareceram para muitos, e aí subiram no rápido com Jesus e foram embora, e estão lá em algum lugar nessa dimensão. Estão lá, eu não sei aonde, mas estão lá no lugar dessa dimensão. Um lugar deles, um lugar dos santos do Velho Testamento. E tem o lugar dos santos do Novo Testamento. Um lugar que está a esposa do Cordeiro, que foi chamada por 7 arcanjos durante esses períodos de 2000 anos. Esses voltam em Apocalipse 9. Mas antes disso, em Apocalipse 15:1, 6 anjos já vêm para a terra para derramar as taças. E aí entre a sexta e a sétima taça, Apocalipse 19 acontece. Um mensageiro traz toda a noiva do Senhor para a terra. Para quê? Para que depois ele soe a sétima taça. Meu Deus! Aqui nesse período, não vou poder entrar nisso, vamos ficar em pé. Deu o tempo já?
Deu? Então vou ficar em pé, irmãos. Eu não vi a hora que eu entrei. Mas depois, se Deus permitir, quero entrar na sétima taça, que é o último assunto sobre esse assunto das taças que eu quero entrar. Mas é isso, irmão, uma coisa muito simples, irmão, é a brecha entre a sexta e a sétima taça. Isso tudo compreende o período da sétima trombeta. Depois a sétima trombeta anuncia o sétimo selo. Lembre-se disso, ela sempre anuncia o sétimo selo. E o sétimo selo é Jesus vindo na forma literal. Lembra onde é que está isso na Bíblia? Olha Apocalipse 7, irmão. Apocalipse 7 não tem um anjo que vem com o selo do Deus vivo? Para selar os 144 mil e para dizer para a Virgem Nessa que eles foram devagar demais. Vocês foram lentos demais. Vocês não queriam correr. Tava lá as mensagens na tua casa empoeirando lá. E aí os irmãos que estavam lendo a mensagem pregando estavam criticando. Vocês mereceram passar pela grande tribulação. E eles vão dizer amém, é verdade. Nós estávamos criticando mesmo. Vocês foram devagar. E aí depois tu tem no capítulo 8, no verso 1, tu tem o sétimo selo, a vinda do Senhor. É simples, irmão. Não é difícil essas coisas. As coisas são simples. Só elas são coisas que estão colocadas no futuro, né? E porque elas estão colocadas no futuro, então às vezes traz um pouquinho de... As pessoas ficam incomodadas porque a gente fala dessas coisas. Mas eu imagino esse irmão no dia que João começou a pregar o livro do Apocalipse na igreja de Éfeso. Ele ia pensar, meu Deus, mas o que esse João está falando agora de cavalo branco e cavalo vermelho e cavalo preto e eras da igreja e 7 anjos? Não tinha nada disso naquele dia. Nada disso. E o homem foi lá e escreveu e a Bíblia foi selada com o livro de Apocalipse. Então vamos falar, mas nós vamos falar bastante sobre essas coisas. Tem muita coisa para falar aí. A próxima reunião, se Deus permitir, eu quero falar sobre esse assunto aqui. Sobre o afundamento de Los Angeles. Tudo isso aqui aconteceu e Los Angeles não afundou ainda, sabia? Não afundou ainda. Não afunda agora no rapto. Não afunda não. Não mente para as pessoas. Bom, se você tem um pedido de oração, nós temos aqui alguns irmãos que pediram uma oração. Creio que foi para a internet. Oração para a irmã Marilene e Trein e família. Acho que é isso. A irmã Lucy também pede oração por Roberta. Nós vamos orar por eles. Vamos dar as mãos uns aos outros. Vamos dar a mão para os irmãos. Dê a mão para o seu amado que está perto de você. Vamos orar a oração da fé, porque a oração da fé salvará o doente. Ó Senhor Jesus. Ó Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo que nós passamos aqui, Senhor. Senhor, como o pastor Virgílio cansou de nos dizer, Senhor, nós escolhemos a melhor parte, Senhor. Ó Senhor, e a melhor parte, Senhor, é ouvir a Tua palavra, é estar na Tua casa, é crer naquilo que o Senhor tem falado para nós, Senhor. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor abençoe, Senhor, essa pequena congregação aqui, Senhor. Ó, Senhor, também abençoe seu servo, Senhor. Ó Senhor, esse líder, esse grande homem que o Senhor tem posto, ó Senhor, como um exemplo de nós aqui, Senhor. Senhor, abençoa a sua saúde, que eles prosperem na saúde, Senhor. Ó Deus, que a sua família, ó Deus, ela possa prosperar também na saúde, Senhor. Ó Senhor, que as enfermidades possam desaparecer do nosso meio, Senhor. Ó Senhor, porque o teu poder da tua fé, Senhor, que o Senhor tem derramado nos nossos corações, Senhor, pode expulsar Satanás cada vez que ele aparecer, Senhor. Ó Senhor, obrigado, Senhor, por o Senhor nos enviar um profeta tão maravilhoso, Senhor. Ó Senhor, um pastor tão maravilhoso, Senhor. Uma igreja tão abençoada, Senhor. Ó Senhor, quantos e quantos testemunhos nós poderíamos falar aqui, Senhor, de coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Ó Deus, nós queremos gastar tempo, Senhor, com a Tua palavra, com a Escritura, com a verdade, Senhor. Senhor, abençoa cada um de nós, Pai. Ó Senhor, nos dê um bom culto amanhã também, Senhor, no teu domingo de ressurreição, Senhor. O dia que o Senhor provou para o mundo, Senhor, que o Senhor era Deus, Pai. Ó, o Senhor levantou triunfantemente naquele domingo de manhã, Senhor. Ó, Senhor, e é maravilhoso saber que nós temos uma tumba aberta, Senhor. Ó, testificando, Senhor, que o Senhor não era uma Maomé, Senhor, ou alguém que não tem o poder de falar e cumprir, Senhor. Ó, Senhor, o Senhor falou e o Senhor cumpriu, Senhor. Levantando naquele domingo com grande vitória, com a nossa justificação na Tua mão, Senhor. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Continua nos abençoando.
abençoando e nos ajudando, Senhor. Ó, Senhor, ajuda os irmãos dos louvores, Pai. Ajuda os diáconos no seu trabalho, Senhor. Ó, Senhor, os cantores especiais, Pai. Que eles possam trazer a unção de Davi, Senhor. Expulsar os demônios, Pai. Para que nós possamos chegar, Senhor, com a Tua palavra e matar o inimigo, Senhor. Senhor, nos ajuda, Pai, nós te pedimos, Pai. No nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém, Deus vivo. Deus abençoe a todos, irmão. Abraço, seu irmão. Abraço, sua irmã. Eu estou ouvindo as vozes dos 7 trombeteiros. E quando chegar aquele dia, Deus vai revelar e eu vou subir. Eu estou ouvindo as vozes dos Salmos 29. E quando chegar o grande dia,